Bom, pessoal, então, nossa aula de hoje aqui é sobre áreas e volumes, né? Conforme eu já disse para vocês, né? Aqui a gente não tem a proposta de fazer toda uma revisão de tudo que você deveria ter visto no ensino fundamental e no ensino médio, né? Nós vamos tentar fazer aqui uma transição, como eu já comentei, do que você aprendeu no ensino médio para tentar fazer uma conexão com o que você vai começar a aprender no ensino superior. Então pode parecer para algumas pessoas, né, para alguns alunos que já estiveram estudando há um bom tempo esse assunto, pode parecer um assunto chato, digamos um pouco mais muito básico, né, para quem já tem uma boa base, né? E a minha proposta não é essa. A minha proposta é atingir ainda quem tem muita dificuldade ou quem não viu ainda certos assuntos, né? Para que possa pelo menos dizer, né, que viu de alguma forma, em algum momento, né, do seu ensino superior, uma pequena revisão sobre áreas e volumes, né? Então, eu vou estar tentando sempre puxar um pouquinho para a parte do cálculo, porque esse assunto de áreas e volumes, né, ele é rigorosamente demonstrado, né, usando o cálculo diferencial integral, né? Lógico que essa ideia de áreas e volumes sempre foi, ao longo da história da matemática, né, é uma coisa muito especial, porque ela vem desde as civilizações antigas, né? Os antigos já estudavam as áreas dos objetos, os volumes dos objetos, mas só depois, né, de Newton, né, e Leibniz, né, que são os, digamos, os fundadores aí do cálculo diferencial, como a gente conhece, cálculo diferencial integral, como a gente conhece hoje, né, foi que isso foi, digamos, rigorosamente demonstrado, né? É quando se usa de fato uma unidade, digamos, diferencial, que são os pequenos elementos de volume, os pequenos elementos de área que você, de comprimento, né, que você consegue demonstrar, na verdade, o volume de qualquer objeto, a área de qualquer superfície, tá bom? Não só desses objetos regulares, tá bom? Então, a gente vai tentar sempre fazer essa conexão com o que você vai aprender em cálculo, né, que você vai aprender aí ao longo do curso de física, tá certo? Então, primeiro eu vou começar com a definição de perímetro, que é uma definição muito conhecida de todo mundo, né? Perímetro basicamente é uma medida do comprimento total, né, das bordas de uma superfície plana, né? Então, em geral, é aplicado para figuras geométricas como os polígonos, né, que podem ser regulares ou irregulares, tá bom? Então, você tem aí basicamente a ideia de perímetro é o quanto que você percorre, né, ao redor de uma figura geométrica, tá bom? Então, quem pratica esportes, quem corre, né, quem gosta de caminhadas, sempre tem essa noção do quantas voltas está fazendo e de quanto que vale a quilometragem de cada volta. Então, essa quilometragem aí de cada volta, né, que você dá em torno de uma praça, ou em torno de um rio, né, ou contorna, ou faz o contorno de um rio, ou você faz no contorno aí do seu perímetro aí do bairro, né, não importa, né. Então, esse contorno aí que você faz, na verdade, que você está calculando é o perímetro, né, que você está medindo, né, é o perímetro, tá bom? Então, os polígonos regulares que a gente tem mais comum são o triângulo, né, quadrado, pentágono e hexágono. Eu vou fazer aqui uma rápida introdução deles, né, para a gente tentar fazer uma conexão aí com o que a gente vai em algum momento aí depois falar de cálculo diferencial, né? Na verdade, o cálculo diferencial integral está dentro do nosso curso no finalzinho, né, que é quando a gente vai dar umas noções aí de derivada. Eu vou explorar um pouco mais derivada e vou dar umas noções de integral, e você vai ver que é extremamente útil, né? Você não vai precisar mais ficar, digamos, decorando essas fórmulas de área, essas fórmulas de volume, né? Porque todas elas vão surgir, né, a partir do cálculo diferencial integral. Por isso que é muito especial, né, você saber cálculo, né, derivadas integrais, né, porque você passa a não depender mais de equações mágicas, né, digamos, fórmulas, né, enigmáticas que você não sabe de onde vem muitas vezes, tá bom? O professor até tenta se esforçar ali, o professor do ensino médio tenta se esforçar para dar uma ideia de como que pode dizer de onde vêm algumas equações, né? Mas, de fato, todas elas podem ser rigorosamente provadas usando o cálculo, né?
Então, isso aqui é interessante, tá bom? Então, vou começar aqui com polígonos, né, irregulares, porque, de certa forma, isso não se aplica só a polígonos regulares, se aplica a polígonos irregulares também. Você pode calcular o perímetro deles, né, que basicamente vai ser calculado quando você mede todos os comprimentos dos polígonos que o compõem, tá bom? Então, se um polígono aqui tem essas aberturas, né, você vai medindo aqui 4 metros, 9 metros, 4 metros de novo, 4, 2, 3, e aí você soma todo mundo e isso aí você tem um contorno total, que é o perímetro, tá bom? Não importa como é que é o polígono que você tem numa determinada superfície, tá bom? O que importa é que a soma de todos os segmentos que compõem, né, essa curva, essa região aí delimitada por esses segmentos aí é chamado de perímetro, tá bom? Então, o perímetro de um quadrado é o mais simples, né? Se você tiver um quadrado aí de comprimento 1 centímetro e outro lado de 1 centímetro, né? Você vê que basicamente o perímetro é a soma dos 4 lados. Como é um quadrado, tem 4 lados, então o perímetro aí é 4, né? 4 vezes o lado do quadrado. Se o lado do quadrado for 4 centímetros, né? Você soma 4 mais 4 mais 4 mais 4, você tem 16 centímetros, tá bom? Então, indo aqui um pouquinho para frente, o perímetro de um triângulo, né? Aí vai depender, obviamente, se você tem um triângulo equilátero, um triângulo isósceles, não, um triângulo escaleno, né? Para quem não lembra ainda as diferenças entre os três, né? Basicamente o equilátero tem os mesmos lados, né? Todos os lados são iguais, né? O isósceles tem 2 lados iguais e um diferente, tá bom? Que é esse azul aqui do meio, tá bom? Enquanto que o escaleno é um triângulo que tem os 3 lados diferentes, tá bom? E eu estou enfatizando aqui a ideia de triângulo porque quando você for estudar, por exemplo, geometria analítica, né, principalmente o assunto de vetores, né, os triângulos eles vão estar por todos os lados, né? Triângulos e paralelogramos, né, vai ser algo que você mais vai, digamos, rabiscar aí no seu caderno, né, desenhar, né? Inclusive você pode calcular também áreas, né, de figuras geométricas no plano, né, e no espaço também você pode calcular volumes, né, usando os conceitos de geometria analítica, né, o que é muito interessante, tá bom? Então, que são as ideias de vetores. Então, essas figurinhas aí triangulares elas vão estar presentes aí bastante para quem for fazer geometria analítica, quem quiser, digamos, fazer bem, né, é importante entender aqui um pouquinho de geometria, um pouquinho de área, um pouquinho de volume, tá bom? Então o equilátero possui 3 lados iguais e seu perímetro é 3L, né? É óbvio que vai ser 3L porque é L mais L, tá bom? Já o isósceles tem uma diferença, porque tem um lado que é diferente, então é simplesmente 2L mais B. E o escaleno é a soma dos 3 lados, não tem o que fazer, né? Ele é um polígono aí irregular. É um triângulo, só que irregular, onde todos os seus lados são diferentes, tá bom? Só uma ideia aqui básica, né, que quando você for estudar, por exemplo, vetores lá em geometria analítica, né, você pode sempre associar, né, o comprimento de um vetor. Vou antecipar um pouquinho o conceito que seria um vetor. O vetor seria, né, uma entidade matemática, né, que é definida no plano, tá bom? E que tem direção, tem comprimento, né, e tem sentido, né? Do ponto de vista coloquial, né, basicamente é uma seta, né? Tem comprimento, tem direção e tem um sentido, né? É uma seta. Então, quando você une duas setas em torno da mesma origem, por exemplo, né, o que você forma, querendo ou não, é uma abertura, né, é um ângulo, tá bom? E você vai aprender lá em geometria analítica que a diferença entre esses dois, né, se você pegar aqui um triângulo qualquer, você vai aprender que a diferença entre esses dois lados aqui vai te dar exatamente o comprimento do terceiro lado, né? Isso aqui é muito interessante lá em geometria analítica. Você pode sempre construir um triângulo a partir de dois vetores, enquanto que o terceiro lado do triângulo, né, seria a diferença entre os vetores. Bom, muito interessante isso aqui. Dá origem a uma série de equações interessantes, né, relacionadas à geometria analítica e os ângulos que compõem aqui os vetores, né? No caso os lados aqui do triângulo, tá bom? Mas aí o perímetro é simplesmente a soma deles, então a soma de todos os três, certo? Outros polígonos regulares no nosso problema aqui, basicamente você tem o perímetro de um pentágono,
né, que é 5 vezes o lado dele, né, porque são 5 lados iguais, né. No caso do hexágono, de lado L, né, ou de lado A também, né, o perímetro vai ser 6 vezes L. Né. Perceba que é interessante que eu não estou falando ainda de círculo, né. Eu vou deixar para falar isso em outro momento, de círculo, esfera, né, circunferência e tudo isso, né. Mas perceba que à medida que você aumenta a quantidade, né, de lados do seu polígono regular, tá bom? Você diminui o comprimento desses lados, né? Então perceba, ó, que se você voltar um pouquinho aqui, o quadrado ele tem 4 lados, né? E você tem um comprimento aí de 4L, né? O triângulo equilátero, por exemplo, ele tem um comprimento de L e você tem um perímetro de 3L, né? Aí você vem para o pentágono, é 5L, não 5A, depende do tamanho que vocês chamarem o lado do quadrado, né? E o hexágono é 6L. Você poderia pensar, mas será que então, se eu fizer um polígono regular aí de infinitos lados, o perímetro vai ser infinito vezes L? Né? Em princípio, né, se você fizer um polígono de 100 lados, né, iguais, né, o perímetro vai ser 100 vezes o L. Tá bom? Se você fizer um polígono de 1000 lados, o perímetro vai ser 1000 vezes L. Tá bom? A grande questão é que, mesmo que você esteja aumentando o número de lados, né, você está diminuindo o comprimento deles. Tá certo? Olha como é interessante. Ao mesmo tempo que você aumenta, por exemplo, aqui está aumentando de 5 para 6, tá certo? Mas o comprimento deles está diminuindo. Né? O comprimento do A é maior do que o do L. Então você tem uma multiplicação que tem uma coisa que está aumentando, que é o número de lados do polígono, mas tem outra coisa que está diminuindo, né? Que é o lado desse polígono. Então se você pensar um polígono de infinitos lados, quanto que vai ser o comprimento? Né? Se você for pensar um polígono de infinitos lados, ele vai se parecer com o quê? Com um círculo. Tá certo? Um polígono de infinitos lados, ele vai ficando cada vez mais parecido com um círculo. Tá bom? E o perímetro do círculo não é infinito. Por outro lado, também não vai ser zero. Então, como é que essa multiplicação aí vai convergir para alguma coisa? Isso é uma pergunta interessante, aí que já foi respondida há muito tempo, né, por várias civilizações, né? Inclusive, esse vai dar origem, né, ao famoso número π, né, que a gente conhece aí posteriormente, né? Mas eu vou chegar lá depois em outro momento, tá certo? Mas não dá zero o perímetro total aí do círculo e nem é infinito, como a gente poderia imaginar. À medida que você aumenta o número de lados, aumenta o perímetro. Não, porque o lado diminui. Então você tem uma coisa que aumenta, outra coisa que diminui, que no final dá um valor que é, de certa forma, o valor do perímetro do círculo. Né? Seria um círculo, em princípio, né? Assim, por construção, ele é um polígono regular de infinitos lados. Tá bom? Se pegar um polígono de 20 lados, ele vai ter uma semelhança muito grande com o círculo. Tá bom? Aí eu vou definir aqui também o que a gente conhece como apótema, né? Numa figura regular, né? Que é a medida da distância do centro geométrico, tá bom? Do polígono, até um dos lados, de tal forma que ele seja perpendicular. O que é ser perpendicular? Ser perpendicular é fazendo aí um ângulo reto, um ângulo de 90 graus entre os dois, né? Isso é o que a gente conhece como perpendicular, tá bom? Não é o contrário de ser paralelo, né? Paralelo, os dois segmentos estão alinhados e aí não fazem ângulo entre eles, né? O ângulo seria zero entre eles, tá bom? Então essa definição de apótema ela é interessante porque imagine que você tem o seu polígono regular aí inscrito dentro de um círculo, né? Você consegue relacionar as distâncias, né, dos lados dos polígonos inscritos, né, com o raio do círculo inscrito, né? Ou seja, aqui se você quer o raio do círculo, você tem a apótema aqui no caso do triângulo, né? Ela é o quê? Né? A apótema é exatamente igual, né, ao o raio, né? Você
tem a apótema A e aqui você tem o raio, né, do círculo, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, a apótema, né, ela vai ser R raiz de 2, tá bom? Nesse outro caso aqui, vai ser R raiz de 3, que é do hexágono, tá bom? O lado do triângulo aqui no caso vai ser a raiz quadrada de 3 do raio, né? Ou seja, é R raiz de 3, tá certo? E compensação, no caso do quadrado, né? O lado aqui do quadrado, né, é justamente R raiz de 2, tá bom? E o lado do hexágono, né, vai ser justamente R, tá ok? Bom, então, como é que eu posso agora, sabendo que os perímetros aí das figuras são medidos em metros, né, ou centímetros, como é que eu posso fazer eventuais conversões, né? Sempre quando você estiver calculando o perímetro de sólidos, de figuras geométricas, né, você eventualmente vai ter que fazer determinadas conversões. Então, a unidade básica que a gente usa é o metro, tá bom? Se você tiver 10 metros, você vai ter aí o que a gente conhece como 1 decâmetro. Se você tiver 100 metros, você vai ter aí algo que a gente conhece como hectômetro, né? De fato, tanto decâmetro como hectômetro não são unidades assim tão usadas, né, na física e nem no cotidiano, né? O que a gente usa é 1000 metros, que é quilômetro, tá bom? Indo para baixo agora, nos submúltiplos, né, você tem aí um decímetro, né, que é uma divisão de 10 do metro, né? E aí você vem com centímetro, que a gente usa bastante, tudo que a gente mede, né, que está em geral ao nosso alcance, né, do alcance da nossa mão, a gente mede em centímetros, né? A folha de um caderno aí tem mais ou menos 27 centímetros por 21 centímetros, né? Então você tem aí, de certa forma, tudo que você coloca ao seu alcance, em geral, na sua mão, né, você mede aí em centímetros, né? Os americanos é que gostam de inovar e tem outro sistema de unidades aí particular que basicamente só se usa, né, nos Estados Unidos e aí em outros países que são fortemente influenciados pelos Estados Unidos, né? O mundo inteiro não usa esse sistema de unidades americano como unidade básica de ciência, tá bom? E aí fica sempre essa confusão, né? Eles não usam quilômetros, eles usam milhas, né? Eles não usam centímetros, eles usam polegadas, né? Mas aqui eu espero que você não procure muito ficar querendo saber a conversão de uma coisa para outra, a menos que você vá fazer algum tipo de estágio no exterior, né? Principalmente nos Estados Unidos, obviamente, né? E que seja realmente necessário. Aliás, se você for morar nos Estados Unidos, de fato, você vai precisar fazer essa conversão todo santo dia, tá bom? Porque eles realmente não usam o sistema de unidades tradicional, do sistema de unidades internacional que a gente usa, né? Então a gente usa aqui centímetros, lá eles vão usar polegadas para medir praticamente a mesma coisa, né? A gente usa então uma parte em 1000 do metro, se chama de milímetro, tá bom? Aí você vem para uma unidade mais avançada, que essa eu quero que vocês de fato também aprendam, né? Porque os fenômenos na física, né, seja na física, digamos, de partículas, física atômica, né, seja na astrofísica, né, você vai estar sempre em contato com unidades um pouco mais exóticas, né? Por exemplo, né, se você for um pouco mais além do quilo, né, do quilômetro, né, você vai ter, por exemplo, o mega, né? Hoje em dia até que está bem popular, porque a gente tem aí a capacidade de armazenamento aí dos discos rígidos, né, da internet, taxa de transmissão de informação da internet, tudo gira hoje em dia em unidades um pouco mais absurdas, né, do ponto de vista de resolução, né, do ponto de vista de quantidade, né? Então você tem muito popular aí a unidade de mega, de giga, de tera, né? Principalmente para falar de armazenamento, de tamanho de arquivo, né? Você tem um tera aí muito, muito comum, né? Um HD de 1 terabyte, né? Enfim. Bom, mas aí, né, elas são usadas também para medir comprimento, né? Todas essas outras, né? Exceto que na física, os físicos também, principalmente os astrofísicos, né, eles não utilizam essas unidades aqui de giga, tera, peta, hexa, né, zeta, para dizer, por exemplo, distâncias entre Sol
né, e outros planetas, né? Os físicos usam o que a gente conhece como anos-luz, né, justamente para medir distância, né, que é o comprimento, né, que a luz percorre em um ano, é uma distância relativamente grande, tá bom? E aí sim a gente pode, né, medir aí unidades realmente maiores para além destes valores aqui do zeta e do iota, né? Quando você mede distância entre galáxias, distância entre planetas, você mede aí um ano-luz, né, que é um tamanho que a luz percorre em um ano, tá bom? Então, só para você ter uma ideia, a luz percorre o intervalo entre o Sol e a Terra dura 8 minutos, né? E aí, imagine o que é um ano-luz, tá bom? Então, se você tem 8 minutos luz, é a distância entre a Terra e o Sol, né? Imagine o que é um ano. É uma distância relativamente grande, que não dá para usar esse sistema de unidades aqui, tá bom? Quando você vai agora para o mundo, né, microscópico, né, para o mundo atômico, né, aí sim você consegue ver essas unidades sendo utilizadas. Por quê? Porque na área de biologia, né, por exemplo, é muito comum se utilizar micro, né, o nano também, né, você tem sistemas biológicos, geralmente estão na faixa aqui de micro, né, entre mili e nano. E aí você vem para a física de materiais, a mais moderna que existe, né, as pessoas estão cada vez mais trabalhando na área de nano. Então você vai ver muita coisa aí, nanotecnologia, né? Nanotecnologia é o estudo das coisas que têm tamanhos, né, comprimento da ordem de nano, né, que é 10 a menos 9, tá bom? Pico, né, é uma unidade muito usada para medir o tempo, né? Tanto o pico como o fenton, né, são unidades para se medir o fenton, são unidades aí para medir transições, né, atômicas, né, no mundo atômico. Né, o tempo que leva para um elétron passar do nível para o outro, tá bom? Ou um fenômeno quântico acontecer, tá bom? É da ordem aí de pico, femtosegundos, né? O tempo, né? Que a gente pode também utilizar tanto o pico como o femto como unidade para medir o tamanho do átomo e dos núcleos atômicos, tá bom? Então, se alguém lhe perguntar qual é o tamanho do átomo, você pode dizer com propriedade, né, que você se informou, né, que é da faixa de picômetros, tá bom? O átomo de hélio, né, por exemplo, tem da ordem de 30 a 40 picômetros, né? Mas só que isso aí é o átomo. O núcleo atômico é menor ainda, tá bom? É da ordem de femtômetros. Né? Aí você vem para outros comprimentos menores ainda, que esses sim são usados aí para as partículas, né, subatômicos, né, como o próprio nome está dizendo, abaixo do átomo, né? São comprimentos usados aí para medir, por exemplo, sucessão de choque de partículas atômicas, né, que é mais ou menos uma espécie de tamanho da partícula, né? Então você tem aí essas outras unidades aí, tá bom? Mas só para a gente, no dia a dia, a gente vai usar do metro ao quilômetro e do metro para o milímetro. Não tem como mudar para além disso, até porque a gente não consegue nem distinguir, né, diferenças de milímetros. Né? Você não consegue ver algo em micrômetro com seus próprios olhos. Tá bom? É muito difícil você enxergar o micro. Né? Só um exemplo, o fio de cabelo, né, o seu fio de cabelo está na faixa de alguns micrômetros. Né? Se for medir mesmo, né, você vai ver que está em torno de algumas dezenas para centenas de micrômetros. Né? Talvez algumas dezenas, né? Depende do tipo de fio de cabelo, lógico, né? Mas é micrômetro e você tem dificuldade enorme de ver um fio de cabelo, né? Então, se você pegar um fio de cabelo só, né, sobre uma superfície, é muito difícil de ver, né? Lógico que tem aqueles que são, né, ninja, né? Consegue ver realmente o fio de cabelo aí de longe, né? Então, daí você está vendo realmente uma faixa de micrômetro, né? Mas no microscópio aí, né, os compostos aí de células, né, os vírus, né, tudo isso daí é na faixa de micrômetro para baixo, tá bom? Então, é basicamente nessa ordem aí. Vamos lá. Para converter unidade, né, novamente aqui você vai de 10 em 10, tá bom? Então, por exemplo, 1 km é 1000 metros, né, porque você vai 3 vezes a mais, tá bom? 0,54 km vão ser 540 metros, porque você multiplica por 1000, ó, 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000.
Ou, se você quiser multiplicar mais vezes 100, né, ficaria aí 540 mil centímetros, é o que equivale a 0,54 km. 2,3 milímetros, né, é 0,26 centímetros, 0,023 decâmetro, né, ou 0,0023 metros. Né. Aí você diz, mas isso fica chato, fica falando tanto zero, né? Bilhões, trilhões. Você tem razão, né? Na notação científica a gente não usa normalmente essas bilhões, né? 0,00000 alguma coisa, né? Não se utiliza, tá bom? A gente simplesmente faz a notação científica, que é basicamente pegar um número entre 1, né, e 9,999, né, digamos assim, ou seja, um número entre 1 e 10, tá bom? E você coloca aí ele sendo multiplicado pela potência na qual, né, ele é construído. Por exemplo, o 1000 ele tem um número 1 e 3 zeros, então ele é 1,0 vezes 10 elevado à terceira. O número 540.000, por outro lado, né, para colocar em notação científica, ele é 5,4, tá bom? Aí, como a vírgula veio aqui entre o 5 e o 4, tá bom? Você tem aí 1, 2, 3, 4, 5 dezenas, né? 5 unidades de 10, tá bom? Então, potências de 10, melhor dizendo. Então, você tem 10 a quinta centímetros. E o seu 0,0023, né? Ele é 2,3 vezes 10 aí a menos a 3, tá bom? Só uma correçãozinha aqui, estou vendo agora, né? É menos 3, tá bom? Corrijam aí, por favor. Tudo bem? É 2,3, 10 a menos 3, certo? Então vamos lá. Por área, o que a gente tem de por área? Por área, né, é uma medida da quantidade de superfície que existe no plano, na região interior de um polígono ou de uma curva, né? Então você tem aqui, desde a sua infância, você está em contato com esse tipo de coisa, né? Coloquei aqui só um exemplo para mostrar um pouco que você tem contato com a área desde a sua infância, quando você vai cobrindo aí alguns quadradinhos. Você está basicamente contabilizando aí a quantidade de superfície que tem um determinado polígono, tá bom? Entretanto, quando você vai para um nível um pouco mais avançado, né, do cálculo diferencial, por exemplo, né, olha como é interessante. Se você fizer aí até no GeoGebra mesmo, como eu lhe ensinei, né, você tem aí, por exemplo, uma parábola, né, de concavidade para baixo, né, que é essa curva dourada, e essa outra curva preta é outra parábola de concavidade aí para cima, né, positiva, tá bom? E olha que interessante, o cálculo diferencial, a gente não vai ver agora, obviamente, mas o cálculo diferencial ele ajuda você a calcular a área, né, de curvas, as mais absurdas curvas que você possa imaginar. Então, se você quiser, por exemplo, calcular a área de uma função parabólica, tá bom? Pode parecer algo absurdo, né, a nível médio, mas a nível superior é muito simples. Você vai sair aí do curso de cálculo 1 praticamente sabendo fazer esse tipo de conta, né? A gente também vai fazer algumas continhas aqui já para começar, tá bom? Então, eu espero que no final do curso eu consiga mostrar para vocês como é que eu posso calcular, por exemplo, essa área azul aí. É só uma curiosidade aí para quem já quer se adiantar um pouquinho, né? É muito simples calcular a área azul, tá bom? Não precisa fazer cálculos aí mirabolantes, tá bom? Do ponto de vista de matemática. Um pouco de conhecimento de integral, você sabe calcular essa área azul aqui perfeitamente e com precisão, tá bom? Então, você pode ir desde níveis mais básicos para se calcular a área, que é quando você vai contar os quadradinhos, eu já vou mostrar aqui, né? E aí você vai para níveis mais altos, né, que é quando você calcula áreas de superfícies, né, com uma curva aí que gera borda muito diferente ou muito, digamos, esquisita. Você mesmo assim consegue calcular a área, uma vez que você tenha a curva que gera essa borda, tá bom? Então você tem na curva, aqui no caso que eu estou dando de exemplo, você tem a curva, são duas parábolas, né? Você sabe calcular a área sim dessa região azul sem problemas nenhum, tá bom? Lógico, você precisa só o conhecimento do cálculo, né? Mas que também é uma coisa que a gente vai tentar introduzir aqui no curso, tá bom? Então vamos aqui. A área de quadrado e retângulo é fácil, né? Você já vê lá desde quando é pequenininho, né? Basta contabilizar a quantidade de quadrados que você tem. Entretanto, você não vai fazer isso porque já se sabe, né, que a área,
né, de uma superfície dessa aqui como um quadrado ou um retângulo é dada simplesmente pelo produto dos lados, né? E se você não estiver acreditando nisso, você pode checar, né, também via soma de quadradinhos, tá bom? E outra coisa interessante também é que você pode depois encontrar essa mesma expressãozinha aqui, A vezes B, usando conceitos de cálculo integral também, sem problema nenhum, né? Só que aí é totalmente desnecessário você usar o cálculo diferencial para calcular a área de um retângulo ou de um quadrado, tá bom? Então não se torna necessário, até porque você vai ver mais na frente que a própria definição de integral, né, ela vai partir do pressuposto que você sabe a área de uma superfície retangular, né, por incrível que pareça. A integral, né, já antecipando um pouquinho aí, se você sabe a área de um retângulo, né, a área de qualquer curva que você possa imaginar vai ser uma soma, né, infinita de retângulos. É como se você subdividisse a área de uma curva qualquer como se fosse aí infinitos retângulos. Tá vendo como é interessante? Então, essa área do retângulo aqui basicamente é A vezes B, mas que pode ser estendida aí para coisas mais interessantes aí, que são superfícies mais abstratas. A gente não vai ver agora, mas estou só reforçando aqui, tá bom? Então, a gente vem com área de triângulo, né, por construção geométrica, né? Aí também é outra coisa que não precisa a gente estar provando, né, por que é assim, mas a gente pode facilmente visualizar, né, que a área de um triângulo vai ser a metade, né, da área de um retângulo com as partes faltantes do triângulo. Então, se você pegar aqui um triângulo de base B e altura H, né, perceba que para completar o quadrado, o resto do triângulo, né, você está com as partes faltantes, né? Você coloca essas partes faltantes aqui, que são as vermelhas, né? E obviamente que essas partes faltantes elas são equivalentes, né, às outras duas partes do triângulo, tá bom? Então, se você tem uma soma total de partes faltantes com as partes que realmente existem, né, se elas são iguais, a metade dela vai ser a área de fato, né, do triângulo. Então é a metade de base vezes altura. Por quê? Porque a área do quadrado formado por as partes que existem e as partes faltantes, né, é a base vezes a altura. Então, se pegar metade disso, vai ser a área do triângulo, tá bom? Só uma curiosidade aqui, esse método aqui ele não funciona muito bem para um triângulo desse tipo aqui, ó. Um triângulo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Um triângulo que tem os lados, né, como esse daqui, né, os triângulos escalenos, né? Não é que ele não funciona muito bem, mas você tem que fazer um algebrismo aí um pouquinho diferente para mostrar, né? Não nesse caso aqui, no caso em que você tem um triângulo com um ângulo maior, tá bom? Depois eu posso mostrar para vocês em um exercício como é que a gente pode fazer essa conta. Mas no final das contas também é mostrado da mesma forma, né? É um meio da base maior vezes a base menor. Desculpa, um meio da base vezes a altura do triângulo, tá bom? Sem problema nenhum. Tá certo? Usando esse método aqui você mostra rapidinho. Não, um método puramente geométrico, né? Conversão de unidades. Aí para converter de unidades de área dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque você vai ter que multiplicar de 100 em 100, né? Então se você quiser sair de quilômetro para metro, você vai ter que multiplicar aí, ó, vezes 100, vezes 100, vezes 100, né? Se você quer sair de metro para quilômetro, você vai ter que dividir por 100, dividir por 100 e dividir por 100. Tá bom? Ou seja, 1 quilômetro, né, é 1 milhão de metros quadrados. 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados. Tá bom? Por que é 1 milhão de metros quadrados? Né? Porque 1 quilômetro quadrado é uma área, digamos assim, de 1000 por 1000. Né? Então, 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então, dá 1 milhão de metros quadrados. Tá bom? 0,54 km quadrados, né, já é, por outro lado, é 540 mil metros quadrados. Aí você quer ser chato em centímetros. Quanto é que é? Olha quanto é que fica. Fica 5 bilhões 400 milhões de centímetros quadrados. Né? 2,3 milímetros quadrados, por outro lado, né, é 0,03 centímetros quadrados, né, que é 0,00023 decímetros quadrados, né, que é 0,0000023
metros quadrados. É lógico que esse tipo de abordagem aqui para os números não faz sentido quando você tem unidades grandes, né? Como essa daqui. É melhor você passar tudo para notação científica. Então, 1 milhão, por exemplo, ele fica 1 vezes 10 a sexta metros quadrados, tá bom? Que inclusive, né, se você quiser aqui, você pode usar o mega, né? Porque 10 a sexta é mega, tá bom? 540, por outro lado, né? 540, né? 5 bilhões e 400 milhões de centímetros quadrados, né? É 5 vezes 10 a nona centímetros quadrados, tá bom? 5,4 vezes 10 a nona centímetros quadrados. E 0,00023, né, metros quadrados, aqui, como está faltando um quadrado aqui, é 2,3 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, tá bom? Então, perceba que você, para converter já unidades de área, né, você tem que trabalhar um pouquinho mais aí com a vírgula, né, e introduzir mais zeros, né? Se você não quiser colocar na notação científica, você tem que ter um certo cuidado, tá bom? Então, vamos lá agora para deixar aqui só uma curiosidade, né, antes de falar de volume, né? Isso aqui, deixar aí para vocês pensarem aí, né? Existe um famoso aí paradoxo de áreas, né? Na verdade, não existe só esse, né? Esse é um deles, né, que dá origem a outros, né? Mas aqui é bem interessante, ó. Se você construir, não sei se alguém já se deparou com esse tipo de paradoxo, né? Você tem aqui uma figura geométrica, né? Que é conhecida por ter aqui partes coloridas, né, que se juntando formam outra figura geométrica, né? Então você tem aqui o que a gente conhece como trapézio, tem o trapézio e 2 triângulos. Quando você junta esses 4 formas, forma um quadrado de 8 lados por 8. Fazendo assim, a área dá 64. Tá bom? Em compensação, se você pegar aí as mesmas figuras, né, e reorganizar de forma diferente, né, pegando os 2 trapézios e os 2 triângulos, né, você vai ficar com uma área total que é 5, né, vezes 13, que dá 65. Aí a pergunta é, por que é que esse procedimento deu diferente? Se você pegou as mesmas figuras, né? Se você for olhar aqui, né, basicamente as mesmas figuras. Aí, por que eles são diferentes? Porque você tem uma unidade a mais, né? Onde é que está o problema aqui entre essas duas figuras? Foi o que você fez aqui diferente, que você criou uma área a mais, né? Então, de onde veio essa unidade? Uma unidade de área a mais. Será que você conseguiria ver? Será que você conseguiria responder? Por que dá uma área a mais? Né? Uma unidade de área a mais. Vou deixar aí para vocês a curiosidade, né? Em outro momento a gente pode responder. Quem conseguir responder, né, saber por que pode entrar em contato comigo também, que eu confirmo se é ou se não é. Tá bom? Por que está dando diferente? Tá certo? Mas aí, quem não conseguir de forma nenhuma aí, pode ir conversando com os colegas aí, depois de um tempo eu posso mostrar para vocês aí por que existe esse paradoxo, né? Por que as áreas são diferentes, né? Tá bom? Deixar aí a curiosidade. Então, indo aqui para volume de definição de volume, né? Para a gente seguir um pouquinho para frente aqui. O volume, né, é uma medida da quantidade de espaço que existe no interior de uma superfície fechada tridimensional, né? Para objetos irregulares, pode ser medido usando fluidos de deslocamento, né? Aqui é só uma definição geral. Você tem volume, basicamente é o quanto que existe dentro de um determinado objeto fechado, né? O quanto de espaço que existe dentro do objeto fechado, né? Entretanto, há alguns objetos que não são muito com volume bem conhecido, né? Você pode encontrar estes volumes, né, usando o método de deslocamento de líquido, né? Que basicamente você coloca o fluido, o objeto dentro de um fluido, e você mede a quantidade de fluido que foi deslocado. Aí você diz, mas como é que você vai saber a quantidade de fluido? Em geral, né, esse tipo de método aqui, ele é feito num recipiente que você conhece o volume, né? Por exemplo, um cilindro, por exemplo, um paralelepípedo,
né, um prisma e assim vai. Tá bom? Então você conhece o volume do objeto que contém o fluido. Você pega aqui o fluido que foi deslocado e simplesmente mede, né, o deslocamento. E aí você tem o volume do fluido, volume do objeto, desculpa. Tá bom? Então, vamos lá. Volume de cubos, né? Aí novamente a ideia de volume é você somar os quadradinhos todos, né, os cubinhos aí para formar um cubo completo. Né? Então, por exemplo, o volume de um cubo é simplesmente o lado dele é o cubo, né? Como você está vendo aqui a quantidade de quadrados que existe, e o volume de um prisma, né, vai ser o produto, né, dos três lados, né? Você tem a altura aqui e a base, tá bom? Para a gente ir um pouquinho aqui para frente. O volume de pirâmide, aí por outro lado, o volume de pirâmide ele é um pouquinho mais complicado, né? Mas você pode mostrar que de fato o volume da pirâmide, né, é 1/3 da área da base vezes a altura. Né? Para mostrar esse volume da pirâmide aqui, existem algumas formas interessantes. Né? Você pode, por exemplo, perceber que uma pirâmide dessa daqui, que é formada, né, pelo quadrado, tá bom? Que tem a base quadrada, né? Se você pensar do cubo, perceba que cabem quantas pirâmides desse tipo dentro de um cubo, né? Porque um cubo com o mesmo tamanho da base, né, ele tem o que? Ele tem 6 faces, né? Se você voltar aqui, ó, perceba que o cubo tem 6 faces. Então, se você colocar uma pirâmide com a altura metade do lado, ou seja, coloca uma pirâmide aqui, outra pirâmide aqui e outra do lado, né, você mostra que caberiam 6 pirâmides dentro desse cubo. Como a altura dela é a metade do raio, acaba aqui sendo 1/6 da área da base vezes a altura, que é a metade do raio. E aí fica 1/3 da base vezes a altura. Tá bom? Metade da altura, que é do lado do quadrado. Pode mostrar isso daí também. Então, o volume de uma pirâmide, de forma geral, é 1/3 da base vezes a altura. Né? Então, de forma geral, né, você pode fazer essa brincadeira aí para qualquer que seja a base da pirâmide. Então, a pirâmide quadrada, a pirâmide triangular, uma pirâmide pentagonal, uma pirâmide hexagonal, sempre vai ser 1/3 da área da base vezes o H. Tá bom? E aí, como você sabe calcular a área da base de cada um deles aqui, você sabe calcular a área, por exemplo, do quadrado, você sabe calcular a área do triângulo, você pode calcular a área de um pentágono. Né? Aí, professor, mas como é que eu posso calcular a área de um pentágono? Você nem me mostrou. Ora, perceba que um pentágono ele é a soma de quantos triângulos? 3. Né? Se você sabe calcular a área do triângulo, você sabe calcular a área de um pentágono. Consequentemente, sabe calcular a área também de um hexágono. Né? Então, eu vou deixar aí para vocês também fazerem aí um exercício, né? Não só eu fazer exercício, mas vou deixar para vocês mostrarem essas 4, né, equaçõezinhas aí para o volume destas pirâmides, sabendo que sempre o volume delas é 1/3 da área da base vezes o H. Falta apenas aí você calcular quem é a base. Tá bom? Tudo bem aí, pessoal? Então, só para a gente concluir aqui esse nosso assunto, para transformar, né, unidades aí de volume, né, a gente vai usar o metro cúbico. Né? Então, perceba que, não vou fazer aquela conversão de novo de algumas unidades, mas porque é uma conversão que exige muito mais zero. Né? 1 quilômetro ao cubo, né, é uma diferença brutal para 1 metro cúbico. Você diz assim, mas 1 quilômetro é só 1.000 metros. Né? Mas imagine agora esses 1.000 metros em uma direção, né, que é a largura, em outra direção, que é a profundidade, e outra direção, que é a altura. Né? Então você tem aí 1.000 metros nas 3 direções. Isso te dá uma capacidade de colocar, tá bom? 1 bilhão de bloquinhos de metros cúbicos. Né? Porque a diferença do quilômetro cúbico por metro cúbico, né, é 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. Né? O que dá 1 bilhão. Certo? Então, em 1 quilômetro cúbico, você consegue colocar 1 bilhão de bloquinhos de 1 metro. 1 metro. Imagine
bloquinhos de centímetro cúbico, né? Bloquinhos de fato que você consegue pegar, porque um bloco de 1 metro é algo também grande, né? Então 1 quilômetro cúbico já cabe 1 bilhão, né? Você tem ideia aí do que é o tamanho, o que significa 1 bilhão, né? 1 milhão, 1 bilhão, né? Então são números realmente grandes, né? A unidade de conversão de metro cúbico aí, ela exige que você vá de 1000 em 1000, tá bom? Do metro cúbico por decímetro cúbico, por centímetro cúbico, por milímetro cúbico, são 1000 de diferença. Você sobe, se você desce, você vai ter que ir de 1000 em 1000, né? Uma outra forma de evitar essas, né, transformações abruptas aí de unidade, né, é usar o litro, né, que é muito usado, né, não para sólidos, né, mas é usado para líquidos, né? Muitas vezes se utiliza de ml, né? Isso é muito comum, muito usado, né? Uma latinha de refrigerante, por exemplo, tem 350 ml, né? Um copo tradicional tem 200 ml, né? Isso é muito utilizado e significa que é 1 centímetro cúbico cada ml, tá bom? Então, se você puder separar aí 350 ml, significa 350 centímetros cúbicos, tá bom? É o que equivale aí mais ou menos o que cabe, né, digamos, dentro de uma latinha daquela de refrigerante, seria 350, né, centímetros cúbicos, tá bom? É uma unidade muito usada aí para falar de superfícies, né, que envolvam líquidos, né, que você possa usar como recipiente para reservatório de líquidos, né? Então, uma caixa d'água de 1 metro cúbico, por exemplo, é uma caixa pequena, cabe 1000 litros de água, né? Lógico que não é usado em metros cúbicos as caixas convencionais, né? Porque 1 metro cúbico de água, né, é uma unidade para água, né, é pouco, né? 1000 litros de água é pouco, certo? Em geral se usa mais, né? Então é isso, tá bom, pessoal? Então essa foi o nosso. Eu queria fazer só uma revisão básica sobre volumes de objetos, né? Mais na frente a gente vai fazer exercícios, que é quando a gente vai resumir bem esse conteúdo aí de áreas e volumes, né? Então, posteriormente eu vou falar sobre as áreas, né, de superfícies, né, circulares, né, os círculos, esferas e tal. A gente pode entender um pouquinho mais disso daí, ok? É isso.